chegar na tua vida. Eu não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Sinta. Eu vou crer, não vou. Glórias a Deus. Glória a Jesus. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nesta hora. Olhe, presta atenção. Os maiores milagres de Deus na vida do povo de Israel não foi no centro da cidade, mas foi no deserto. Enquanto as pragas do Egito estavam sendo lançadas no povo egípcio, lá em Gozém havia vitória, havia bênção. Então a promessa de milagre para você: acredite, não duvide, cante com a alma, com o coração. Hoje é a noite do meu milagre. Cante com a alma, olhe para o Calvário, porque lá no Calvário realizou-se o grande milagre, o milagre da salvação. Não duvide, acredite. Não duvide, acredite. O teu Deus está sentado no trono. Ele não perdeu o controle da tua situação. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou. Aleluia. Aos que creem, tudo é possível. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora e da vitória nesta hora e da vitória nessa hora. Aleluia. Receba o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, o teu servo irá nos trazer a tua palavra. E eu rogo-te, ó Pai, em nome de Jesus, usa teu servo, pastor Frederico. Faz algo diferente nesta noite. No teu nome, Move-te, ó Senhor. Espírito do Senhor, nesta noite, nos quatro cantos desta igreja. Toma ele em tuas mãos, toma os lábios, toma a mente, toma o coração. Usa-o para a glória do teu nome. E que somente o teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir em Jeremias capítulo 9. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade. E nós vamos procurar falar sobre como vencer o desânimo através da palavra de Deus. Amém? Capítulo 9 de Jeremias diz assim: Provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse uma estalagem no deserto de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele.
Porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo. Amém? É uma leitura forte, não é verdade? Porém, meus irmãos, quando Jeremias, ele traz essas palavras, é porque ele estava vivenciando um momento de grande dificuldade em seu ministério. Jerusalém, meus irmãos, neste momento, era uma terra em que havia passado por uma limpeza espiritual. Josias era o rei que governava, e todos aqui são sabedores que Josias, ele foi usado tremendamente por Deus para limpar a terra de Jerusalém. Ele expulsou os altares, arrancou os postes ídolos, mandou embora as prostitutas cultuais. Porém, uma coisa é o homem limpar o que está sujo em volta da cidade. Outra coisa é tirar a idolatria do coração do povo. E Jeremias, quando ele expressa essas palavras, ele fala justamente porque ele conhecia a verdadeira atitude daquele povo. Jerusalém estava limpa nos seus arredores, mas algo precisava ainda ser tirado da vida daquele povo. E o profeta Jeremias, aqui no capítulo 9, ele mostra um momento em que ele se encontra decepcionado, em que ele se encontra desanimado. Ele chega até a expressar que bom seria que Deus preparasse para aquele homem uma estalagem no deserto. Ou seja, Jeremias queria trocar o seu ofício, queria trocar o seu ministério, queria trocar a sua chamada para cuidar de uma pousada no deserto. Ele estava tão decepcionado com o seu momento, com o que ele estava enxergando, que para ele, melhor do que ser profeta, era ser dono de hotel. Melhor do que ser um homem chamado com um ofício sacerdotal, com um ministério profético, era melhor cuidar de uma estalagem. Porém, meus prezados irmãos, Deus tem compromisso com a vida de Jeremias. Eu vim aqui nesta noite para lhes dizer: não importa o tamanho da afronta, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho dos demônios, não importa o tamanho do seu desânimo, Deus vai te dar graça e você vai vencer pelo poder da palavra de Deus. E fica bem claro neste texto os motivos do desânimo de Jeremias. Olha o que ele diz no verso 3, verso 2: provera a Deus eu estivesse uma estalagem no deserto de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. Primeira qualidade, Jeremias estava lidando com homens que eram adúlteros, pessoas que viviam na infidelidade conjugal. Era gente que não tinha compromisso mais com a sua família, eram homens que não tinham mais compromisso com as suas esposas. A prostituição havia se alastrado, e Jeremias, como profeta, não podia aceitar aquela situação. Veja bem, além de adúlteros, eles eram um bando de traidores, pessoas que não dava para você confiar, pessoas em quem você não podia colocar um pingo da sua confiança. Jeremias não podia compartilhar segredos, Jeremias não podia de maneira nenhuma falar o que estava dentro do seu coração. Por quê? Quando Jeremias confessava algo, alguém o traía na frente. Além de adúlteros, eram traidores. O que mais? A Bíblia diz que a sua língua era como um arco, atirava mentiras para todos os lados. A Bíblia diz também, no verso de número 4, para que eles se guardassem de cada um dos seus amigos, porque nenhum deles eram fiéis.
andavam caluniando, andavam zombando, verso 5. E no 6 diz assim: vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Apesar de Josias ter feito uma limpa em Jerusalém, apesar de Josias ter limpado os arredores, o povo ainda estava distante de Deus. Eles vinham para a igreja, iam participar dos cultos, a mensagem era pregada, os louvores eram entoados, mas ainda haviam pessoas que estavam distantes do coração, aleluia, com seu coração distantes da palavra e do Deus Todo-Poderoso. E no verso 7 a Bíblia diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei. Prezados, todo mundo passa por momento de desânimo. O profeta Jeremias, ele enfrentou esta situação de uma forma tremenda, e chegou um certo momento em que Deus percebe a sua condição, percebe o seu estado, e Deus começa a lhe dar então uma mensagem de que ele começaria a trabalhar no coração do povo, ele começaria a trabalhar no coração daquela nação. De que maneira? Em uma outra tradução, as edições paulinas dizem assim: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Na Revista e Corrigida a palavra é essa: eis que eu os fundirei e os provarei. Na Nova Versão Internacional diz: vou refiná-los e vou prová-los. Sabe o que Deus estava dizendo? Jeremias, hoje o povo está distante da minha presença, mas tem um detalhe: eu vou começar a refinar o meu povo e a trabalhar no meio de Jerusalém para a glória de Deus. Pastor, ele estava decepcionado com a sua chamada. E a primeira palavra que eu quero assim entregar aos irmãos, que haverão momentos de decepção, mas uma coisa eu digo: quanto maior for a decepção do teu coração, maior vai ser o sinal de Deus em prol da tua vida. Quanto maior for o aperto, quanto maior for as tribulações, quanto maior for a perseguição, maior vai ser o agir de Deus, no poder do nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você não tem o que temer, Jeremias, nesta noite. Você é o Jeremias dos dias de hoje. Deus te escolheu para esta obra. E ninguém que Deus escolha acaba decepcionado, acaba derrotado. Não, Deus pode até nos provar e permitir perseguição contra a nossa vida, mas é só para a gente ver maiores milagres da parte de Deus. Hoje é um dia de milagre para você. Aleluia, glória a Jesus. Porém, meus prezados, quando Deus fala que ele iria fundir aquele povo, todo mundo sabe que para se fundir precisa de fogo. Pergunta para o teu irmão: tem fogo aí, querido? Tem que ter fogo, irmãos. Tem que ter fogo. Quantos vieram aqui cheios do fogo do Espírito Santo? Aleluia, Jesus. Você fala assim: Deus não trabalha na minha esposa, Deus não trabalha na minha casa, Deus não trabalha na minha vida. Sabe por quê? É porque está faltando um fogo, meu irmão. Quando o fogo de Deus arder na tua alma, tudo aquilo que é duro, empedrado, vai ser refinado para a glória de Deus. Aleluia. Diz que o processo de refinação é interessante. O cadinho é um recipiente onde o ouro, os metais são colocados. Eu estava conversando com um irmão que trabalha com isso. Ele disse que existem alguns metais que para ele derreter, ele precisa de mais ou menos 1100 graus para ele começar a entrar naquele estado de se tornar do bruto para o líquido. Amém, meus irmãos? E toda pessoa que trabalha no processo de refinação, ele faz o quê? Ele coloca o objeto bruto dentro do cadinho, vai sapecando fogo, 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 e conforme aquilo vai aquecendo, aleluia, vai se transformando num metal líquido. O ourives, a pessoa habilitada, vai separando o que presta do que não presta, vai separando o que é bom do que é ruim. E é assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Quanto maior for o fogo, maior vai ser a santificação. Quanto maior arder o fogo, mais puro eu e você ficaremos na presença do Espírito de Deus. Aleluia.
Deus falou: Jeremias, o povo é tudo isso que você falou. O povo é tudo isso que você falou, mas não tem problema. Eu vou refinar como se purifica o ouro. Deus estava dando garantias para o profeta de que ele trabalharia naquela nação. Não seria necessário abandonar o seu ministério para cuidar de pousada. Não seria necessário, prezados pastores, deixar o seu trabalho, o seu ofício para cuidar de outra coisa. Não, se Deus te chamou para ser profeta, você vai morrer profeta. Se Deus te chamou você para o ministério, é nele que você deve permanecer, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o teu lugar, porque Deus vai trabalhar em meu e em teu favor para a glória de Deus. Não saia da tua posição, porque o fogo vai começar a arder. Amém, meus irmãos? Aleluia. E eu anotei algumas coisas aqui, que são alguns antídotos, bíblicos, para a gente vencer o desânimo espiritual. Porque todo mundo aqui, ele passa por esse momento em que ele fica num tremendo vale, em que ele fica numa tremenda indecisão, em que ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se ele volta para o deserto. Meus irmãos, deserto já não era mais lugar de Israel. Israel já estava estabelecido em Jerusalém. Deserto, aleluia, era o lugar de Israel nos dias de Moisés. Agora, naqueles dias, os dias de Jeremias, era Jerusalém. Eu quero te dizer, não queira andar para trás, meu irmão. Fique no teu lugar. Aleluia, não saia da presença do Senhor. Não volte para o lugar da onde Deus já te tirou há muito tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Que antídotos são esses para que eu possa vencer o desânimo? Abra comigo a tua Bíblia. Nós já vamos encerrar. Em Hebreus capítulo de número 12, versos 1 a 2. Quero que você, aleluia, preste atenção nisso. A epístola aos Hebreus, ela exalta Cristo no seu princípio de uma maneira fantástica. Mostra Cristo superior aos anjos como Filho de Deus, Cristo superior aos anjos como Filho do homem, Cristo superior a Arão, Cristo superior a Moisés. Mostra a superioridade e a pessoa de Cristo. E no capítulo de número 12, ele traz aqui uma mensagem para o coração daqueles irmãos. Preste bem atenção. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Primeiro antídoto para o Jeremias dos dias de hoje é esse: você não pode tirar os teus olhos de Jesus. Quando Pedro, ele está no meio daquele alto mar, de repente ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele fala assim: ó mestre, se és tu mesmo que está aí, permita-me que eu vá ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: vem Pedro, pode andar sobre as águas. Enquanto Pedro andou, aleluia, olhando para Jesus, as águas não foram problema, mas a partir do momento que ele tirou o olho para a direita, para a esquerda, para o vento, para a tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Prezado irmão, continue olhando para o Senhor, continue com os teus olhos na pessoa do meigo Nazareno. O vento vai soprar, vai, mas você vai andar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Primeira forma de vencer o desânimo é essa. Qual? Olhando para Jesus, e diga comigo assim: mantendo uma atitude de fé. Amém, irmãos? Diga comigo: fé. Tem que manter a atitude de fé. Tem que manter os olhos fitos na pessoa de Cristo. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Segundo lugar,
Sabe como nós podemos vencer o desânimo? Versículo de número 3 do mesmo texto diz assim: considerai, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afatigueis, desmaiando em vossa alma. Segunda lição que a gente aprende, é que a gente tem que considerar aquilo que Jesus sofreu. Amados, os seus olhos têm que estar direcionados para o sofrimento de Cristo, porque quando Cristo sofreu, os gnósticos queriam pregar que ele era um anjo, que ele era um ser espiritual, que ele só conseguiu sofrer porque ele era um ser celestial. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem, se ele como homem suportou tudo aquilo, eu e você também vamos suportar. Considere o sofrimento de Jesus na tua vida, para a glória de Deus. Olha para ele. Quando você olhar para ele, você vai perceber que o teu problema, ó, é desse tamanho assim. Meu Deus. Quando você olhar para ele, você vai perceber que a tua grande luta não é nada. Não tire os olhos dele e considere os sofrimentos de Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Terceiro lugar, para que a gente possa vencer, aleluia, o desânimo em nossa vida, para que a gente possa permanecer firme na chamada, firme no propósito de Deus, firme naquilo que Deus preparou para nós e para o que Ele nos separou, nós temos que entender que os sofrimentos deste tempo presente não são nada comparados com a glória que nós vamos receber no céu. Irmão, preste atenção. Muitas pessoas hoje estão pregando um evangelho materialista, mas a verdadeira esperança do crente não é nos benefícios dessa terra, mas é no galardão que a gente tem no céu, na presença de Deus. Pessoas hoje estão deixando o céu, não é pelas coisas desta vida, trocando o Cristo ressurreto, trocando os prazeres do mundo vindouro pelas coisas desta terra. A Bíblia Sagrada nos orienta que os sofrimentos deste tempo presente não são em nada comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Olhe para Jesus, fique firme na tua chamada, considere os sofrimentos dele e não se esqueça, o melhor, que é o céu, ainda está por vir na tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, igreja do Senhor. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida nesta noite. Quero saber se tem alguém aqui que quer dar um passo para este Cristo maravilhoso. Aleluia. Jesus pode mudar a história da tua vida hoje, pode fazer grandes coisas, não é? E quem sabe até te chamar para ser mais um profeta dentro da casa dele. Vamos orar então. Tem alguém que queira aceitar a Cristo? Aleluia. Eu quero orar junto com você, meu irmão. Você que está enfrentando aí o seu momento de luta, de dificuldade, você que está passando, não é, pela sua prova, você já ouviu que o Espírito de Deus nos disse através da sua palavra. O fogo vai começar a arder, amém, meus irmãos? Deus vai começar a esquentar a chama, Deus vai começar a esquentar o fogo, e tudo isso nada mais, nada menos é do que o processo de Deus na vida do seu povo, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, e quero, meu Pai, diante de Ti, apresentar o Teu povo. Quero, Senhor Jesus, orar pela sua vida. Quantos Jeremias estão aqui, que estão enfrentando, meu Pai, situações difíceis, problemas, ó Pai, sem solução, mas eu venho diante da Tua presença para clamar e para pedir, Senhor, em prol da Tua igreja, dá a vitória para o Teu povo, dá, Senhor Jesus, a bênção, e nos ajuda, meu Mestre, a estarmos diante de Ti, aleluia, como manda a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. Quero agradecer em nome de Jesus a Deus e ao nosso pastor Paulo Júnior pela confiança. Obrigado, pastor. Entra na minha casa.